Muito bom dia a todos. Hoje a gente vai falar sobre reencarnação. O que significa reencarnação? Reencarnação significa a volta do espírito à vida no corpo físico. Deus propõe a encarnação do espírito com o fim de fazê-lo chegar à perfeição, retornar quantas vezes forem necessárias ao seu aperfeiçoamento natural. Então, eu trouxe aqui um pouco mais de significado lá do Livro dos Espíritos, né? Do o Evangelho segundo o Espiritismo. E tem esse trecho, né? Obviamente, quando eu fui preparar essa apresentação, eu fui buscar ali na fonte, né? E nada melhor do que o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, tá lá. Aí eu vou falar um pouco. Lá esse trecho que eu vou ler para vocês, tá lá como era ali a reencarnação ali nos dogmas para os judeus, né? Então, reencarnação fazia parte dos dogmas judeus sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia viver. Podia viver. Um homem que viveu podia viver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar, significavam pelo termo ressurreição, e que o espírito mais judiciosamente chama reencarnação. O espiritismo chama de reencarnação. Com efeito à ressurreição, da ideia de voltar a vida ao corpo que já está morto, o que a ciência demonstra demonstra materialmente impossível, né? Não tem como a ressurreição, né? Naquele trecho que a gente vê no filme de Jesus, lá quando ele fala que ressuscita, na verdade, ele aparece ali, né? Ele materializa, ele não ressuscitou, o corpo não retornou, né? Então, dá para a gente ter para entender um pouquinho esse trecho. Ah, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo diversos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ao espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não poderia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Então, esse trecho está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tem até mais para baixo aí desse trecho, tem essa frase que está aqui no capítulo 4, tá? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa frase foi uma conversa de Jesus com Nicodemos. Na aula, no ano passado, a Paulinha apresentou a reencarnação. Vocês se lembram, Paulinha? Não. Ela não se lembra, mas eu lembro. E aí tem essa frase foi dita por Jesus quando ele tem uma conversa à noite com Nicodemos, que era como é que fala? Ele era um doutor da lei ali daquela época, né? E aí ele já reconhecia Jesus como mestre, né? Nessa época já via que ele reconhecia como mestre, ele foi na calada da noite ali se encontrar com Jesus e fazer umas perguntas. Aí tem a conversa dele que a Paulinha já explicou pra gente aqui. Mas aí tem essa frase aí: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? No caso, Reencarnar. reencarnação. Né? E a reencarnação também não vem, já vem há 3.000 anos antes de Cristo, lá nos egípcios já se falava de reencarnação, não era coisa nova ali para eles, né? Eu acho que até no hinduísmo, né? Acho que o Buda também tem uma frase de Buda dizendo que o homem não pode se apegar, o homem que se apegar muito à matéria vai, eu acho que eu tenho, deixa eu ver se eu tenho esse trecho aqui para ler para vocês, é uma frase bem bonita. Impactante. É, Que que foi faz escrita por refletir, né? Buda. Ó, os seres humanos que se apegam demasiado aos valores materiais são obrigados a reencarnar incessamente, incessantemente, até compreender que ser
é mais importante do que ter, né? Faz bem. Então, Bacana. então já assim, já É isso é novidade. Antes de Cristo também, né? Então você pode ver que em outras doutrinas, outras religiões, né, já se falava aí de reencarnação. Aí eu também, preparando essa aula, eu tive que buscar também, obviamente, o livro dos Espíritos, né? Que é eu coloquei umas perguntas aqui, uma atrás da outra, que a gente vai lendo uma, vai. Eu falo, nossa, isso que eu tenho que falar, tem que conversar sobre isso. Então tem essa pergunta aqui, 132, lá no livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que se nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que concorrendo para a obra geral. Ele próprio se adianta. Então teve essa pergunta e ficou essa resposta. Então, a gente tem qual é o objetivo da reencarnação? É a gente, é aprendizado, né? Evolução. A evolução, ela não para, né? Estamos aqui porque Porque precisamos evoluir, obviamente. Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. É que as perguntas a gente vai acabar no final falando sobre o mesmo aqui, né? Então vamos lá. Aí a próxima pergunta é a 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de se depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? encarnação. Então, reencarnação de novo. Então, quer dizer, a gente veio para cá, foi embora e não aprendeu o que tinha que aprender, ou acabou causando aí uma ação aí uma ação que não foi bom ali pro próximo ou para si mesmo, né? E aí a gente precisa voltar. Quem está voltando aqui para a Terra, saiba que você está voltando porque é para sofrer, é para espiar, porque esse lugar Tenta fazer aqui é melhor. para isso. Esse mundo foi construído para isso. E é, e é isso. Então a gente precisa voltar. Todo mundo tá na Terra aqui é porque precisa estar em provas e expiações aí. Qual o fim objetivado como a reencarnação? Essa é a 167. Expiação, melhoria progressiva da humanidade. Sem isso, onde há justiça, né? Então, essa pergunta, né, onde há justiça, né, a gente vê, eu consigo pensar aí, onde há justiça quando um recém-nascido vai embora, né? Onde há justiça? Então, tudo vem de reencarnação, porque se todo mundo, acredito que todos, não importa a religião, acredita que Deus é justo, né? Então, a não ser o ateu, né? Então, a humanidade acredita que Deus é justo, então já parte daí a gente tentar entender e falar sobre reencarnação. Eu acho que quando a gente entende que Deus é justo e as coisas acontecem porque tem que acontecer, não é por fatalidade ou por algo, tudo tem um porquê, tudo tem um acaso aí, né? Então, essa justiça aí que a gente vê aí é porque lá na outra vida, às vezes tem aquele espírito completista, né? Ele, o plano encarnatório dele era viver 99 anos, viver 100 anos, aí deu 99 e ele foi embora. 100 anos e um dia. Quando ele completou 100, no dia do aniversário dele, ele foi embora. Mas ele tinha que cumprir o dia, né? Então, por isso que ele veio Com a ali missão. de cumprir esse dia, né? Então, é complexo de a gente entender isso. Mas por quê? Mas tinha necessidade? Não tinha. Às vezes não é só para o espírito. Às vezes para o espírito dele completar, né, a missão dele, mas também, obviamente, vai ter ao redor dele, né? Para aquele pai, pela aquela mãe, de passar pelaquela prova, né? De saber o porquê. Mas às vezes sentir a dor, né? Às vezes aquela mãe, aquele pai queria sentir a dor do que já causou, ou já, né? Aprendizado, né? Aprendizado, com certeza. Tudo é aprendizado, né? 168.
É ilimitado o Hum. número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Então a resposta está lá. A cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na senda do progresso. Quando se acha despojado de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então, enquanto for necessário, né, nesse mundo ou nos próximos, né, tem uma escala aí, né, que a gente já falou sobre isso, de, de mundos e do espírito, onde ele tem que ali permanecer. E aí não tem aí uma data, né? Eu acho que Até. assim, todos nós, em geral, temos, para chegar na perfeição do espírito, né, que é puro, eu acho que a gente tem muitas encarnações ainda por vir, né? Acredito que sim. Quem tá nesse planeta aqui, falando de nós aqui neste planeta, eu Dos acredito que sim, imperfeitos, né? né? A gente está aqui em provas e expiações, então a gente tem muito que aprender. A gente não tem noção do que é o plano espiritual, né? Eu estava assistindo uma palestra sobre matéria, né? Do que a gente entende aqui da nossa tabela periódica do que é matéria. A gente só entende de 4% de matéria do que existe no universo. Então, como é que a gente vai entender quando a gente vai chegar lá, o que que existe? Então, tá muito vago. A gente tem esse processo aqui, eu acho que ele tá no. Tem de Embrionário, um a né? 10 acho que a gente tá no 2 3 ali ainda. Então, tem um estágio até chegar eu acredito aí num espírito perfeito, que é Jesus, no caso, né? Um espírito puro. Eu acho que a gente tem uns milênios aí para percorrer ainda. Mas vamos chegar lá, né? E Todos estão tudo tem aqui a com os ver com o propósitos. livre-arbítrio, né? Fala, assim, acho que do aprendizado. Então, por isso que eu acho que quanto mais o estudo e mais entendimento você tem, você começa a elevar realmente sua alma para um patamar diferente, Com né? certeza, Tem tem a essa evolução. caridade, a evolução. Então, fazendo a nossa parte dentro dessa vida, desse momento, né? Por isso que as escolhas do livre-arbítrio, aquele que tira a vida, É, uau, né? O quanto ele deve. Se a gente já deve, imagina uma pessoa que realmente não julgando, né? é, Mas ter esse livre-arbítrio e falar, não, não quero viver mais, né? A escolha de não querer mais evoluir aqui. E aí volta, eu acho que com um hum, fardo maior ainda, né? Talvez. Ou não, não sei, mas... o interessante da gente fazer a parte aqui, de estudar, entender e querer ser melhor, a parte boa é porque a evolução não para e que a gente não regride, né? Então, se a nossa vida cessar aqui hoje, a gente já tem um pouquinho para levar para a próxima, já tem né? Então, assim, nunca para. Então, é claro que, e óbvio que a gente tem que aproveitar realmente essa vida para se melhorar e nas próximas e continuando, né? Eu acho que essa roda aí vai Muito girar bom. aí por um bom tempo, então, com certeza. Eu acho que a gente precisa sempre estudar e passar aí para as próximas vidas aí, né? Então, Errar menos, né? eu vi numa palestra falando é que a gente ainda tem um entendimento limitado que vida é isso aqui, que a minha vida é como Paula, que nasceu no Brasil, né? Uhum, Que é brasileira, que nasceu em Recife e tal. Mas é mudar esse entendimento para nós somos espíritos imortais, é começar a fazer planos assim, daqui a 400 anos, né? Em É. vez de daqui a 5. Que é importante também, né? Mas eu acho que essa questão dos erros que são cometidos, como o suicídio, é uma falta de entendimento, que você é um ser imortal. Não adianta Uhum, você sair da carne, ou achar que vai sair, que vai resetar tudo, vai ficar numa escuridão eterna, não sai, né? não. Então, eu acho que a importância da reencarnação, de entender é isso, que nós somos espíritos imortais. A vestimenta muda, Uhum, mas o espírito é que está depurando. é verdade. E é interessante você falar isso, né? A gente tem que se programar para aqui 400 anos. É muito louco pensar nisso, né? É, Se a gente parar pra pensar assim, claro, nossa, mas minha cabeça é tão pequena para poder pensar numa evolução ou numa. A gente pensa no nosso planejamento aqui na Terra, né? Dificilmente vai pensar no planejamento, que a gente está falando coisas que a gente nem se lembra, né? A isso. gente está com o nosso véu aqui, a gente não se lembra do que foi, do que tem lá, né? Uhum. Então, às vezes em sonho tem gente, muitos médios aí têm sonhos que consegue se ver ou chegar lá, ou tem gente que vê minha sogra consegue ver o outro lado ali, algumas pessoas. Então, mas é difícil você pensar
você precisa evoluir para lá, não para cá, né? É, Então exato. é aquele que na frase tá ali de Buda ali, né? Do desapegar ali da E matéria, muitas vezes a pensar no gente ser tem e que não ter. desapegar, assim, não é mesmo de bens materiais, assim, das nossas próprias e virtudes mesmo, né? Do ego, do ser, né? De Uhum. ter. Dos nossos defeitos, com certeza. A gente precisa desapegar exatamente disso, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, Isso. Porque muitas né? vezes, na hora que a gente estuda essa frase, a gente pensa, ah, é do material, que vem o material Sim, mesmo. E não. Né? não É é só do do material. desapego de nós mesmos, né? Que a gente tem que ter só nossa essência, né? Deixar de ser o ser humano para se tornar um espírito mais elevado. Sim, A Regina colocou, sempre tentando errar menos, fazendo nossa reforma íntima. exato. Fazer igual qual era o nome do padre que... Gente, falei dele essa semana, no Evangelho em Casa. Olha como é que fugiu o nome. Então, antes de dormir, ele ele refletia sobre o dia dele. Ah, o Santo Agostinho. Santo Agostinho. Então, assim, isso é o que a gente pode fazer aqui, né? O pensar essa reflexão e você. Essa é uma reforma íntima, né? Exatamente. Você É, poder refletir. Eu sei que nossos dias aqui são corridos, que a gente tem sempre a nossa ansiedade sempre tá pensando no amanhã, no que eu preciso preparar, no que eu preciso ser, e quando vê o dia de amanhã já passou, É. né? E aí já tá pensando no outro dia. E o importante mesmo, que tá na frase de novo, do ser e não ter. É a gente pensar em ser, né? A gente pensar em ser uma pessoa melhor, em ser um espírito melhor, né? Eu acho que esse é um exercício que a gente pode fazer todas as noites antes de dormir para a gente poder realmente ser melhor, né? É Se muito você não interessante faz isso, né? isso, se você não faz isso, por algum motivo, a vida vem e fala, cara, precisa parar. Sim, Né? às Aquela, vezes ou pela dor, pela dor, uma doença, alguma coisa do tipo. Com veio. certeza, tem isso, né? E pode ser que não, e a vida passa, né? Aí você fala, nossa, o que que eu fiz? Nossa, comprei minha casa, comprei meu carro, construí família e Esse é um problema. deixei tudo pra lá e pronto, passou. E esse é um problema sério, Legal. porque tem muitos, inclusive espíritas, que chegam do lado de lá, olham para trás. Eu já vi amigos meus que já desencarnaram e falaram: poxa, eu podia ter feito muito mais do que eu fiz. Outros chegam e falam assim: não aproveitei bem a oportunidade, É verdade. tem que recomeçar de novo, talvez em outras situações ainda mais difíceis, né? Uhum. Mas a gente está bem protegido, porque a gente tem o roteiro maior, Jesus, respeitando o livre-arbítrio, vem orientando o planeta, os benfeitores espirituais. Então, nós estamos lá embaixo, mas a estrada está sendo iluminada aí para aqueles que conseguem ver. Verdade. Porque a espiritualidade benéfica também, se o Uhum. espírito não quer ouvir, eles não vão ficar perdendo tempo ali falando. Você chega a dar um conselho no ouvido, a pessoa não escuta. Você fala 3 vezes, não escuta, 4, não escuta. Você fala, vou embora. Né? Porque Uhum. eles têm outras coisas para Se eu fazer de ajuda, eu também. vou buscar ali no João, né? Exatamente. Que- Eu acho que existem dois tipos, né? As pessoas que não têm a orientação, que desconhecem as coisas, e as pessoas que adquirem o conhecimento. E aí elas têm o livre-arbítrio de seguir ou não. É. E aí essas, com certeza, serão cobradas de uma maneira diferente. Porque Maior, né? Quanto mais. elas sabem, né, o que precisam fazer e elas optam por não fazer. Diferente de uma pessoa que não tem o conhecimento. Leiga, né? Leiga, exato. Então, eu acho que a partir do momento que a gente conhece e a gente se propõe a seguir, obviamente, a gente vai cometer erros todos os dias. Mas a gente está na tentativa. Eu acho que É válido. isso que é válido, né? Porque a gente não vai ser perfeito. Mas todos os dias, a gente sabendo o que precisa fazer, a gente está tentando. Então, acho que é esse o caminho, né? E Exatamente. esforçando, né? Eu acho que a palavra é esforço. Com certeza. E não é fácil, né? A gente sabe que eu mesmo, assim, minha semana foi super corrida para eu preparar isso. Eu terminei hoje essa apresentação, acordei 5h30 da manhã para eu poder finalizar esse PowerPoint Ó, aqui. tweet extra, acordou 5 Extra não, né? Eu devia ter feito antes, né? Ah, tá vendo? Agora não se adiantou, agora vai fazer tudo nas pressas aí.
Mas eu acordei 5h30 da manhã para terminar isso. Eu sei que a gente não é fácil, a gente fala, nossa, tem que fazer aquele. É um trabalho, né? É um trabalho, é um compromisso que eu criei comigo mesmo para eu tentar me melhorar, né? Não é querendo ganhar ponto lá, mas é querendo. E toda vez que eu paro para estudar, que a gente para poder preparar isso, a gente acaba estudando muito. Então, traz muito conhecimento, traz uma energia muito boa, né? A gente, quando você abre o livro dos Espíritos e começa a ler essas perguntas, e começa a falar, uau, já ouvi, mas não parei para pensar, sabe? E, e é isso, eu acho que realmente tem que ter esse esforço mesmo, porque senão a gente fica estagnado e a vida realmente passa. E quando chega lá, né, pode ser espírita ou não, O que o que eu fiz, né? deveria ter trabalhado É. menos, deveria ter, né? Um monte de Tinha perguntas. muita coisa que eu poderia ter já conhecimento lá, não chegar aqui. É igual o trabalho voluntário que a gente faz. E a gente fica pensando assim, nossa, tanto que é gratificante pra gente, né? Uhum. Uhum. Você parar pra você escutar uma pessoa ali, você já tá falando assim, às vezes você tá achando que você tá ajudando, você tá sendo ajudado. Com certeza, né? Verdade. Com certeza. Caridade faz melhor para nós do que para quem está recebendo, né? Então, o que fica sendo o espírito depois de sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, não espírito puro. Uau. Aí a resposta. Quem que está ali do lado, né? Uau. Nosso maior exemplo, né? Nosso Mestre Jesus. Aí tem aqui, esse aqui ficou. Esse aqui dá um bug aí nas nossas mentes, né? Principalmente na minha cabeça vai longe. Encarnação nos diferentes mundos. Aí tem lá a pergunta 172 no Livro dos Espíritos. As nossas diversas existências corporais se verificam, se verificam todas na Terra? Não. Vivemos lá de indiferente, vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas são, porém das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Então, Uau. esse é o uau, né? Que a gente, que a gente começa a levar. E aí a gente de pensar que existe mundos inferiores e superiores a esse aqui, e que de repente daqui a um tempo a gente não vai reencarnar aqui, vai reencarnar em outro, né? Imagina ainda tanto de matéria ainda que existe para aquele mundo, para a gente sobreviver, como é que seria o corpo? A gente aí vai longe. Eu acho que a gente, nessa pergunta e a resposta, nos dá um entendimento maior de não sermos tão egoístas quanto uma pessoa à parte, né? Claro, Uhum. ela partiu daqui, né, a parte, o corpo, mas a gente saber que terá nova oportunidade, de repente, do reencontro e nova oportunidade de chances de dar não ter o medo da morte, né? Uhum. Dá uma coisa assim que, apesar de assustador, várias respostas tem, fala, uau, tem tanta coisa. Eu acho que a certeza de que teremos novas chances, né? E que Sim. viveu realmente aquele período suficiente, né? E aí quem fica aqui dá um acalento no coração dizendo, uau, nos vemos em breve, né? Alguma Sim. coisa nesse sentido. Eu acho Sim. que, né? Uma sensação de amor, daquela coisa igual no México, é festa para quem morre, né? Para nós não, para nós assim, é um ativo. Mas a gente começa estudando, vê uma maneira diferente, né? De enxergar essa passagem, né? E de pensar que a gente tem que desapegar também, né? Porque nós somos o espírito precisa evoluir por ele mesmo, né? Não pode também ficar assim, não, vou só evoluir junto com a Rani aqui pro resto da minha vida, né? Mas Não posso. é muito comum no Claro que é muito planeta, comum, né? né? Daí um dos maiores defeitos aqui da Terra, né? Da humanidade, daquele o que o ser humano não é capaz de fazer por ele ser possessivo, por ciúmes, né? A autorresponsabilidade, assumir a O que ele não é capaz de fazer. Então, a gente tem que pensar que nós estamos espíritos livres, pensar no nosso espírito aqui e também, óbvio que a gente vai sempre amar aquele companheiro, aquela companheira, filho, e mãe, tudo. E que tem que realmente desapegar aí deles, né? Isso que é difícil, né? Principalmente para uma mãe, para um filho, é muito difícil, né? Mas saber que você pode se encontrar, que aquela mãe pode buscar aquele filho depois de. Não é uma Você coisa viu o boa? filme Nosso Lar, quando a mãe de André Luiz aparece lá para ele assim,
Nossa, chorei. Só numa luz, assim, pum, apareceu essa. Ele, mamãe. É impressionante, né? Mas você vê que tudo depende da evolução do espírito, né? Ela pôde ir lá porque ela já estava já era um espírito evoluído. E quando ele pergunta para o pai, onde estava o pai, né? O pai ainda não chegou. Mas é o que você falou, você tem esperança. Um dia, a evolução é obrigatória. Uma hora, né? E a Vamos gente lá. tem essa coisa velha assim, de quando vai morrer, vai para um tal lugar, né? E muitas vezes deve ficar andando e pensar, assim, meu pai deve estar, né? Lugar de luz. Vou lá, a mãe e tal. Um médico renomado como o papai, não consegue compreender, né? É assim. Então, a 173. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para o outro, ou pode ser muitas no mesmo globo? Pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar ao mundo superior. Aí tem a A. Podemos, então, reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. Podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida. É possível que já tenhais vivido em al- Algures. algures e na Terra. Em outros lugares e na Terra. É, essas perguntas e respostas são uma inteligência a gente vê de Kardec para fazer essas perguntas, né? Aí aqui também deu uma bugada aí. A 174. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Fala não. Mas se não progredisses, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que o da Terra, mais do que a Terra e que talvez seja pior do que ela. Então, eu coloquei essa imagem aí pensando, eu não vou querer. Eu não vou querer, né, Lucas? Então, fica aqui, deixa o Lucas quer participar um pouquinho, né, Lucas? Tá bom. Ih, agora show. Então, assim, é, estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, né, como a gente já sabe. E quem não evoluir, o mundo vai evoluir. A Terra vai evoluir. E quem estiver acompanhando ela vai junto. Pode ser que fique aqui, pode ser que vai para outro, mas vai evoluir. Aqueles que não, terá de ser transportado para outros mundos, talvez igual ou inferior aí, né? Foi isso que eu entendi nessa pergunta e resposta. Uma palestra sobre isso, falando que tem muita gente com corpo de humano, mas não se engane, né? Porque por dentro eles ainda estão um pouquinho atrás, assim, na época dos dinossauros. Uhum. Então, assim, se a energia da Terra muda, a energia desses espíritos não vai mais encaixar aqui. Exato. Então, Deus, né, não é uma punição no sentido que agora você vai para um lugar pior, né? Porque é uma ideia muito assim de o inferno e Uhum. tal. Isso Mas Deus dá outra chance para você para um lugar onde o seu espírito é mais conectado com aquela Uhum. energia mais pesada, mais Você tá densa. vibrando, né? Tá Você vibrando. está vibrando mais Vai baixo, então você isso. vai para um lugar que vibra Um acima planeta tá vibrando igual, né? disso. Eu não quero, né? Eu também não quero. Então, tá falando assim, que tem pessoas que coisa, e realmente, tem pessoas que elas têm coragem de fazer a maldade assim, ó, incrível, né? A gente Então. fica assim, nossa, como que, né? Isso. Assim, a Então, gente sabe que o espírito ele não regride, né? Uhum. Mas assim, você para pra pensar, se aqui na Terra já é difícil. É muito difícil, a gente já vê muita maldade, muita coisa ruim. Eu procuro ver só, eu não assisto nem jornal, porque eu quero ver só o lado bom, né? Mas a gente sabe que existe todas essas coisas. E você pensar que existe um planeta pior, né? E você precisar. O planeta está disponível aqui, agora vai ser esse daqui, né? Ele é pior do que a Terra, mas ele está na mesma vibração que você. Então, isso. às vezes eu costumo dizer, conversar com a Rani, que a planeta Terra, a Terra, na verdade, o mundo, o conceito de mundo para mim, é diferente para cada um. Como ela vê, como ela age, né? Porque a pessoa que tem a maldade, você acha que ela vê beleza na natureza? Ela não consegue ver, ela consegue ver só o próprio umbigo, a maldade, querer fazer coisa ruim. Então é isso. Então, às vezes para ela pode ser nessa frase que ele diz que tem o planeta lá pior, às vezes para aquela pessoa que está indo para lá não é pior, às vezes é o que ela já via de mundo aqui, né? Mas se você colocar numa balança lá, é. né? Aqui tá os bons e os ruins, digamos assim, né? Sabemos que não tem ninguém perfeito aqui, mas
Tem os medianos É. e lá tem só os ruins. Talvez os ruins vai ficar na mesma vibração de quem já vivia aqui, né? Esse é no meu entendimento. Eu não sei se faz sentido aí para todos. Ah, haverá alguma vantagem em tornar-se habitar na Terra? Nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão. Caso em que se progride, aí como em qualquer outro lugar. Não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Não, não. Estacionar-se ia, e o que quer e o que se quer é caminhar para Deus. Então, não adianta a gente querer pensar que vai ficar só lá no plano espiritual. Não, já estou aqui, eu vou ficar por aqui mesmo, porque eu não, você precisa evoluir. Então, para esse caminhar aí para Deus, a gente precisa evoluir, e para evoluir, felizmente, encarnando, né? Precisamos reencarnar, né? Deixa eu ver o próximo aqui. Então, tipos de reencarnação. O espírito surge simples e ignorante, e a evolução não pode se dar em uma só vida terrena, né? Como nós já sabemos. Reencarnação é uma necessidade evolutiva, porque somente ao contato com a matéria física consegue o espírito certos elementos necessários ao seu progresso. Então, existem três tipos de encarnação. Então, a primeira, deixa eu puxar aqui, que é a expiação. Reencarnação por expiação, que significa redimir, resgatar, purificar-se de crimes, pecados ou faltas. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são consequentes a uma falta, seja na vida atual, seja na vida espiritual, após a morte, ou ainda em nossa existência corporal. Então, a expiação aí, eu acredito A maioria. que a maioria estamos né? aí. Prova, reencarnação de prova. Cada nova existência é uma prova para o espírito. São frequentemente provas escolhidas pelo Espírito para sua purificação e adiantamento. Assim, a expiação serve de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Através do esforço próprio, das lutas e do sacrifício, ele vai burilando a sua personalidade, desenvolvendo a sua inteligência e se iluminando espiritualmente. A prova é a luta que ensina ao discípulo rebelde e o preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual, né? Então, Ok. Vamos lá, vamos é, parar, senão. é. Esse aí, mas é interessante, né? A gente chega lá no nosso no planejamento lá encarnatório, a gente, por exemplo, precisa passar por essa prova, porque eu ainda tenho esse defeito, aquele defeito e esse defeito. Então, eu passando por isso, e aí o camarada Eu chega acho que aqui seja com o mais véu, fácil, não consegue. mas deve ser mais difícil, um pouquinho mais É, porque assim, difícil. se você passar por essa prova, né, você sabe que o que que a gente quer? Caminhar Então, para foi Deus e você. para a evolução. E a gente vai precisar o quê? Só encarnando, só reencarnando para a gente poder realizar isso. Então, e da forma mais, eu acho que pura e natural seria com esse véu mesmo que a gente chega aqui. Acho que seria genuíno, né? A pessoa chegar aqui e ela ter essa oportunidade, né? Porque quanto ela tem aquele defeitinho aqui, né? Até ele se limpar aquilo, ela vai precisar passar por aquela prova. Então, ela passando por essa prova, ela conseguir, né? Passar por essa prova, aí ela vai E às evoluir. vezes, mesmo passando pela prova, Não consegue, às vezes precisa né? repetir, né? Então, Mesmo. é, obviamente, a gente sabe que quando as pessoas chegam com um tipo de problema aqui na Terra, ela Nossa, por que que eu nasci amarelo? Por que que eu nasci índio? Por que que eu nasci negro? E às vezes as pessoas não se aceitam do jeito que ela é, às vezes é uma prova. Eu pedi, falei assim, não, eu era da Inglaterra e eu escravizei muitos negros na África, ou um exemplo assim, bem grosso modo, mas assim, eu quero passar, agora eu quero ser negro e quero nascer lá na África, onde não tem afro, saber o que aquele ser humano passou, aquele mal que causei, eu preciso passar por essa prova que ele precisa entender, né? E ele pede essa prova, né? Mas ele vai se receber bem? Às vezes, muitas vezes não, né? Sabendo que é difícil, Dá né? Por revolta. conta, às vezes é revolta, mas às vezes, né? Que a gente mais vê lá também, quando às vezes vê um vídeo, algo do tipo lá, ele sorrindo, né? Com tanta Uhum. miséria e pobreza lá, você vê sorrindo, né?
Então vai saber que tipo Isso é de... verdade. E por essa colocação aí, muitas vezes um sofrimento aqui na Terra, de qualquer um de nós, ele é visto pela espiritualidade até com um sorriso, porque eles olham e falam, olha, estão conseguindo vencer. Inclusive, tem Uhum, até a história do marido da Meimei, o Arnaldo Rocha, que não sei o que foi assaltado, não sei o que lá, e levou umas pancadas brava lá, e ele morava com o Chico, né? Que a Meimei já tinha desencarnado, o Chico morava sozinho um tempo lá, não sei quanto tempo, mas aí diz que quando ele chegou lá, aí o Chico falou com ele, é bom passar pela, né? É bom apanhar de vez em quando, né? Em vez de estar sempre batendo. Então ele deu impressão, Chico deu a impressão de que ele uhum, batia muito. uhum, Porque o Arnaldo, apesar de baixinho, mas ele nas vidas anteriores ele era general e assim, e às vezes aí uhum, dessa vez foi a vez dele uhum, sentir o gostinho lá do que ele tinha passado nos outros. E o Chico uhum. fala com ele, é bom pagar, né? A gente quer sempre. E dá uma menina veio Expiação por conversa, prova, né? veio conversar comigo essa semana, ela fala assim, que a irmã dela tem acho que 3 ou 4 faculdades, e depois que ela fez a faculdade, ela passou assim, por uns problemas de saúde, ela não conseguiu exercer, e daí para ir só, a vida dela só cuidava, assim, queria tanto entender isso, o porquê ele é uma pessoa tão inteligente, mas não consegue ajudar nem ela mesma, né? Então, assim, passa por vários problemas até problemas mentais mesmo, tudo. É Tem muito maior comum. dificuldade. Aí eu falei assim, isso aí é só Deus para fazer, para te ajudar a entender, porque se a gente for falar assim, isso, né? Não dá. Não dá, Uhum. né? E ela me fez esse questionamento, eu falei assim, é só orar através da oração, muita oração. Aí ela ficou assim, ela precisa Mas você sabe entender. que, diante dessas perguntas, eu faço a pessoa refletir em outras perguntas, né? O porquê você acha que ela está passando por isso? Porque aí a pessoa reflete, né? Não, né? Porque às vezes é tão óbvio para nós que estudamos, né? Não sendo um superior a ninguém, mas é tão óbvio. E às vezes está dependendo do grau de intimidade, a pergunta para a pessoa falar, cair Ela assim, falou assim, né? só Não pode é? Não ser sei se... coisas feitas, você já pensa por esse lado, né? É Uhum. coisa assim, como assim, a gente está Mas tem um colhendo. comentário sobre essa... Não, eu tô lembrando aqui, esse é da minha querida mamãe, porque a minha mãe era muito inteligente, assim, ela já fazia concursos, já teve jornal do Estado de Minas, o maior jornal de Minas Gerais, lá em casa para entrevistar, porque ela passou em primeiro lugar Legal. no estado todo, tinha 3 ou 4 faculdades, mas nunca conseguiu ganhar o dinheiro. E ela era organizada e tudo, ela não conseguiu, mas em vidas passadas, a gente tinha ouvido falar com parentes e tudo, que ela já tinha sido de cargos bem altos no governo, tipo rainha. Então, nessa vida que ela teve, por mais que ela trabalhasse, ela queria, mas não deu, porque ela já tinha passado por aquela experiência, ou por aquela experiência. Então, você não vai vir rico todas as vezes, Uhum. né? Uhum. Então, ela não teve jeito, ela conseguiu equilibrar, conseguiu aposentar, não deixou dívidas e tudo, fez o trabalhinho dela com Mas chegou muito no... jeitinho, mas não passava daquele limite ali de jeito nenhum. E ela queria muito, E as sabe? pessoas do lado, como? Qual o nome dela? É Clarice. Claro, como a Clarice, com tanta inteligência, com tanta... né? Exatamente, não, ela, assim, ela morava em Governador Valadares, fazia faculdade em Teófilo, que é 2 horas de distância, e tinha pessoas que vinham de outra cidade para estudar lá em casa com ela. Olha, Ela era mas demais. fez a caridade, né? De Fez estudar, muita, olha fez aí, então, muita. já, isso é a É a variedade, né? variedade. Que Da legal. riqueza. É interessante isso, né? Porque se você ouviu dizer que ela já foi, já teve altos cargos, Rainha e aí tal, esse tipo de coisa, então você vê que A a justiça. inteligência, né? Que a gente, o ensino aqui não precisa ser só religioso, né? A gente também leva para nós, né? Então, tudo que a gente aprende aqui, a gente leva para outras vidas, né? Com certeza o que ela já fez, o que já aprendeu dos anteriores, ela trouxe para essa existência aqui e ficou sendo procurado, entrevistado, seja uma pessoa, né, inteligentíssima, assim, e já vê que já traz essa bagagem também, né? Não é só não é só o moral, né? É o mas o material mesmo, que ela intelecto tinha também. muita vontade, não sei, dava assim. Mas é Pedagogia. isso. Pedagogia, letras, professor, né? Uhum, São sim. profissões que
Desculpa um pouquinho, que talvez seja melhor. 100%. Lá no Brasil se trabalha. É. E temos o terceiro aqui, que é missão. Missão, uma tarefa a ser cumprida pelo Espírito encarnado. Missão de pais, filhos, políticos, médicos, etc. A missão é uma tarefa específica que objetiva o bem da criatura. Todo homem sobre a terra tem uma missão, seja ela pequena ou grande, porém, o objetivo é sempre o bem. Um espírito querendo avançar mais solicita uma missão, uma tarefa pela qual será tanto mais recompensado se sair vitorioso. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, no item 9. Esquecimento do passado, oportunidade bendita que a providência nos traz para que possamos seguir livres, com uma perfeição sem consciência de culpa, que só nos prejudicaria, sem soberba e, sem nos, e que nos levaria ao fracasso, né? Então, por isso que a gente tem esse véu. E, e essa é a missão. A missão, a gente tem muitos casos aí, né? Que a gente vê, o Chico, né? Obviamente, veio com uma missão para a Terra. Então, temos esses três tipos de reencarnação, de encarnação, né? Para reencarnar. Às vezes tem esse... Eu acredito que o último são para poucos, né? Todos têm uma pequena missão, mas assim, para essas grandes, para as coisas missionárias que a gente vê aí, né? São O para mais recente foi o Papa, porque aquele Papa, o Papa Francisco, né? ele entrou lá de um jeito tão humilde, ele cativou não só católicos, mas Abriu mentes, né? abriu muitas mentes, né? E do Papa eu recomendo aí um filme chamado The Two Popes. Não sei se alguém já assistiu. Não. Tem que Two assistir, Popes. gente, que vai mostrar ele, aquela simplicidade dele, e com o Papa anterior a ele, que é totalmente Mais sério, política mais... e tudo. Uhum. Então é um discordando do outro, e no final eles assistem um jogo da Copa do Mundo juntos, sabe assim, na maior festa lá, mas é muito interessante. Chama Que The legal. Os Dois Papas. Os Dois Papas. Que mostra duas realidades diferentes. Então é isso, pessoal. Obrigado. A gente conversou um pouquinho de reencarnação, acredito que a maioria aqui já sabe.